Olá pessoal, vamos dar continuidade? Acabamos de ver ouvidoria, vamos ver agora corregedoria e dar sequência na nossa legislação 3064/2021, reforma administrativa e jurídica da Guarda. A corregedoria da Guarda vinculada administrativamente à superintendência da GCM. Lembra, nós já falamos algumas vezes, repetindo, agora lendo o artigo. Corregedoria, a quem ela se vincula? A superintendência, de forma administrativa. Tudo bem? É dotada das seguintes atribuições. Vem uma lista grande, vamos passar por ela. Apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes da Guarda Civil Municipal. Guarda Civil, aqui está municipal, pessoal, eu deixei porque é o que está na letra da lei. Tudo bem? A letra da lei ela está dessa maneira. Mas o que a gente já viu? Que a nossa guarda ela deixou de ser municipal desde 2019. Ela passou a ser metropolitana. Eu deixei porque está na letra da lei. Também aqui é algo que poderia ter sido alterado com a reforma de 2022, a re-reforma, né? Ano passado teve, nós vamos ver ao final, teve uma pequena reforminha. Poderia ter sido alterada essa nomenclatura, mas o legislador não fez. Mas aqui a gente está justamente estudando para isso, para explicar para vocês. Então, todas as vezes que a gente lê guarda municipal, é guarda metropolitana. Realizar visitas de inspeção e correição extraordinárias em qualquer unidade da guarda metropolitana. Apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação regular de servidores integrantes da guarda. Promover investigação sobre o comportamento ético. Promover investigação sobre o comportamento ético. Aí seria social e funcional dos membros da Guarda Civil Municipal, em especial aqueles em estado probatório, dos indicados para o exercício de chefia e funções de confiança, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Estágio probatório, né? Vocês, futuros guardas, serão empossados. Estágio probatório é muito importante. A direito administrativo acredito que vai falar mais disso, mas são aqueles 3 anos que deve ser observado tudo de maneira muito aplicada, para que vocês não tenham problemas na hora da elaboração do relatório final, e você passa a ser efetivo realmente, você passa a ter estabilidade de fato após os 3 anos de estágio probatório. Exercer outras atribuições correlatas à sua área de atuação. A corregedoria da GCM será dirigida pelo corregedor da GCM, não é pelo corregedor geral, hein, pessoal? Aqui pode vir aquela, né? Corregedor geral é do município. Corregedor da GCM é só da instituição Guarda Civil Metropolitana. Tudo bem? Dotada de autonomia e independência na execução de suas tarefas. Fica criada a função de confiança de corregedor. Bem grande lá para vocês. Subordinada à superintendência. A ser nomeado pelo superintendente da GCM. Não é possível, não vou aceitar vocês candidatos errarem esse tipo de pergunta, bem, pessoal? Depois, na correção da prova, não vou aceitar vocês errarem, porque está sendo dito repetitivamente, porque é algo que o examinador vai explorar, essa nomeação de corregedor e ouvidor. Ele vai explorar pela diferença da 13022, com certeza, e também pelo fato de que temos vários cargos aqui que poderiam se enquadrar. Poderia ser o departamento operacional aqui, mas não é. É a superintendência. O exercício da função de corregedor GCM será considerado de relevante interesse público. As atribuições da função de confiança de corregedor GCM são listadas no anexo 4, se vocês quiserem consultar, mas são muitas funções. Os anexos não estão no conteúdo programático. O mandato do corregedor da GCM, indicado pelo superintendente, será 1 ano, permitida a recondução por uma única vez. Novamente, fique até um pouco insistente, mas é para vocês memorizarem. 2 anos, permitida a recondução por uma única vez. Se tivesse escrito aqui, será de 2 anos, permitida a recondução por uma única vez? Não, aí seriam 3. Então, são 2 anos. Vou escrever novamente para vocês não esquecerem. Mandato de corregedor é até 2 anos. Passado isso, é necessária a indicação de outro. E relembrando,
Corregedor, qual que é o requisito para ser corregedor? Guarda Civil Metropolitano, primeira classe. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos agora para o departamento operacional. Vamos praticamente repetir aquilo que eu já falei, mas agora com a leitura dos artigos. O departamento operacional é o órgão que integra a estrutura da guarda. O departamento operacional é dirigido por cargo de nível de diretor, de nomeação e exoneração pelo prefeito. O requisito de escolaridade, ensino superior completo. É também requisito de provimento para o cargo de diretor operacional, além do previsto no parágrafo anterior, compor o quadro de efetivo da GCM-RP. Notaram, pessoal, que aqui ele vem expresso? Lembra lá na outra aula que eu disse os cargos que não são necessários de ser GCM? Esse é o diretor, o DO, diretor do departamento operacional, está expresso na legislação. No parágrafo 3º do artigo 22. Então, se está expresso, compor o quadro efetivo da GCM, não tem discussão. O examinador ele pode muito bem brincar com isso, porque como eu falei para vocês, aqueles cargos lá do começo, que nós vamos repetir aqui agora, que não se exige ser GCM, não tem um parágrafo como esse, né? O legislador poderia ter facilitado, poderia ter colocado um parágrafo igualzinho esse aqui e só colocado. Não é necessário compor o efetivo da GCM. Mas ele não colocou. Então, aqueles cargos, eles podem ser compostos por pessoas que não sejam GCM. Também podem por GCM. Mas a diferença está nesse, de que pode ser uma pessoa estranha. Ah, mas pode ser um militar? Aí não, né, pessoal? Na época que a gente está lá na 13022, o militar não pode assumir um cargo desse na guarda, né? Por quê? Por vários artigos lá da 13022. É proibido o militar. O militar, o que ele pode fazer na guarda? Apenas ser instrutor. No curso de formação de vocês que serão aprovados, estarão na guarda metropolitana, serão convocados. Se o comandante preferir, ele pode sim trazer um professor da área militar, um professor policial militar, um instrutor. Mas apenas isso. Acabado o curso de formação, ele não tem mais nenhuma relação com a instituição. As atribuições do cargo de diretor do departamento operacional se resumem sumariamente em coordenar, controlar, programar e avaliar as atividades da autarquia. Nós já vimos isso, lembra? Coordenar, controlar, programar e avaliar as atividades da autarquia. Várias vezes durante a lei, praticamente todos os cargos de chefia vão ter essas funções. Tudo bem? Essas funções gerais, tirando as específicas. O parágrafo 5º, ao diretor do departamento operacional cabe exclusivamente, ou seja, somente o diretor operacional que pode trabalhar com essas questões. Dirigir a GCM na sua parte operacional e disciplinar, promover medidas no interesse da GCM ao superintendente, promover o entrosamento operacional da GCM com os órgãos de defesa civil do município, com as polícias militares e civil, e com os demais órgãos. Então, é o diretor do departamento operacional, é o DO que tem essa função de entrosar a guarda de modo operacional na rua com os demais órgãos. Orientar a forma de patrulhamento do município no que lhe couber, elaborar programas de treinamento e aprimoramento das guardas municipais, isso aqui é importante, elaborar, tá, pessoal? Nós vamos lá ver que essa parte de treinamento, ela é mais destinada ao chefe de capacitação em frota, ao nosso CDF, tá bom? Então aqui é só elaborar programas de treinamento e aprimoramento dos guardas municipais. Desempenhar outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superintendente. O departamento operacional é composto por, novamente, divisão operacional, divisão de capacitação em frota e a comissão examinadora da guarda, a comissão examinadora do Canil, da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Eu coloquei em cores diferentes, que é novamente para que vocês memorizem que a comissão examinadora do Canil, apesar dela estar aqui junto com os cargos de chefia, ela não faz parte dessa estrutura aqui que a gente montou, né? Ela está lá abaixo. Tudo bem, pessoal? Como disse, o legislador poderia ter facilitado a nossa vida e colocado um parágrafo aqui, por exemplo. Mas ele decidiu colocar
a comissão examinadora do CANU no mesmo rol dos outros cargos de chefia. Mas aqui a gente já fez a diferenciação, não há confusão aí na hora de fazer a prova. A divisão operacional, subordinada diretamente ao departamento operacional, integra a estrutura da Guarda Civil Metropolitana. A divisão operacional é dirigida por cargo com nível de chefe, de provimento em comissão, livre nomeação e exoneração, novamente pelo prefeito municipal. Exige o quê? O nível técnico, porque aqui nós estamos falando de chefe de divisão, né? Nós estamos aqui, ó, CDO, nível técnico. É também requisito compor o quadro de efetivo da GCM. Viram aqui novamente a lei traz de forma expressa. O CDO, ele tem que ser da GCM, ele tem que ser GCM. E no caso, GCM, primeira classe. As atribuições do cargo de chefe de divisão se resumem em supervisionar, coordenar, controlar e executar. Novamente, as mesmas atribuições gerais do outro cargo. As atribuições detalhadas do chefe de divisão operacional são supervisionar os locais de atuação da GCM, compreendendo os locais fixos de ronda e os próprios logradouros públicos, onde a GCM estiver prestando serviço, manter o diretor e departamento operacional a par de todos os assuntos da GCM, internos e externos, cumprindo e fazendo cumprir as ordens dele recebidas, impor penas disciplinares mediante sindicância fundada e relatados. Olha aí, pessoal, um inciso importante, né? Cabe ao chefe de divisão operacional impor essas penalidades. Cabe a ele, é uma função dele. Tudo bem? Então, se vier lá no artigo, cabe a quem impor penas disciplinares mediante sindicância fundada e relatadas? Ao chefe de divisão operacional. Por isso que é importante. O rol é grande, o rol é cansativo, ele é cansativo, mas ali dentro desses rols de quantidade maior de incisos, é que estão aqueles detalhezinhos que serão retirados pelo examinador para tentar confundir vocês. Providenciar o fornecimento de material necessário de GCM mediante pedido fundamentado ao diretor do departamento operacional, remeter diariamente ao diretor do departamento operacional um relatório das ocorrências e alterações do serviço, zelar pela disciplina e instrução dos seus subordinados, manter programas de instrução e preleção periódicas, dirigir-se e fazer com que seus subordinados se dirijam à administração da GCM pelo meio de regulamentos por meios regulamentares, instruir seus subordinados de modo que conscientizem da responsabilidade que assumem, elaborar escala de serviço, folgas, férias e substituição do efetivo da GCM, desempenhar outras atribuições que forem determinadas pelos seus superiores. Detalhe, pessoal, quem que elabora a escala da GCM, quem que vai colocar quem que vai determinar o local que você, candidato, aprovado, empossado como guarda, vai trabalhar? Quem que vai? O chefe de divisão operacional. Chefe de divisão operacional. É o CDO. É o cara que vai determinar qual viatura você vai assumir. Tudo bem? Aqui a gente muda para o CDF. Para esse daqui agora. Que é a divisão de capacitação em frota. Mesma coisa, subordinado ao departamento operacional, como a gente já fez aqui. Prefeito municipal, que nomeia, e que exonera, nomeia. Ensino no mínimo técnico. Novamente o parágrafo 3º, cópia, compor o efetivo da GCM. CDF também tem que compor. Então, o que a gente viu até agora? Todos esses daqui, ó, o departamento operacional inteiro tem que necessariamente compor o quadro de efetivo da GCM. A pessoa tem que ser guarda civil metropolitano, senão ela não pode estar nesses cargos. O superintendente não tem esse artigo expresso, mas a gente sabe que a 3022 já trouxe isso lá em 2014. Então, já lá em 2014 já está definido que o superintendente ele não pode ser uma pessoa estranha, nós já lemos bastante sobre isso. Ele precisa ser guarda civil metropolitano. Tudo bem? Então, se atentem muito a esse compor o quadro de efetivo da GCM. As atribuições do chefe de divisão de capacitação em frota, novamente, são as gerais. Supervisionar, coordenar, controlar e executar. Exatamente igual dos outros. Então, geral é sempre a mesma coisa.
As atribuições detalhadas. Promover e manter programas de instrução e preleção periódica aos guardas civis metropolitanos, compreendendo curso de formação, requalificação profissional, seminários, estágios e outros fins. Esse chefe de capacitação e frota, por isso que ele tem esse nome, capacitação e frota. Ele é o responsável por trazer cursos, palestras, por trazer mais conteúdo para os guardas, por trazer cursos para os guardas. É esse o chefe responsável. E ele também é responsável pelas viaturas, que é o que nós vamos ver na sequência. Inspecionar os serviços relacionados pelos guardas civis, fazendo rondas em dias e horários indeterminados, objetivando sempre o aprimoramento do serviço. Manter fiscalização diária de toda a frota pertencente à Guarda Civil Metropolitana, visando a segurança e proteção dos usuários. Manter fiscalização diária de toda a frota. Esse é o chefe responsável. Se o enunciado da pergunta vier, qual o chefe responsável pela frota? Qual o chefe que vai ter que inspecionar? É o chefe de capacitação e frota. É o nosso CDF. É ele que vai ter que ver se a viatura está boa. Lógico que o Guarda Civil Metropolitano também tem, o que assume a viatura, ele também tem essa obrigação. É a obrigação dele, verificar o óleo, verificar, fazer a mecânica básica, fazer aquela manutenção de primeiro escalão. É a obrigação dele. O responsável, caso aconteça algum problema, é o próprio guarda. Mas o chefe que deve inspecionar essa situação é o chefe de capacitação e frota. Todas as viaturas, 4 rodas, 2 rodas, viatura de patrulhamento, viatura tática, viatura rural, viatura ambiental, viatura de defesa civil, é todo chefe de capacitação e frota. Responsabilizar-se por documentação relacionada a licenciamento e seguro, bem como da manutenção e aquisição da frota. Todas as viaturas da GCM de Ribeirão Preto têm seguro, é o obrigatório, a lei traz. E é o chefe de capacitação e frota que tem que observar isso. Desenvolver relatórios que permitam controlar o adequado uso dos veículos de propriedade da Guarda Civil Metropolitana. Elaborar e encaminhar os superiores hierárquicos relatório circunstanciado de ocorrências que acompanhar. Assegurar que o Guarda Civil Metropolitano se apresente adequadamente uniformizado. Só que essa é uma situação que todos os chefes vão estar ali olhando, mas a letra da lei traz especificamente o chefe de capacitação e frota para essa questão. Substituir o chefe da divisão operacional nos casos de impedimento ou ausência, zelar pela disciplina e pelo cumprimento das funções previstas em lei pelos guardas civis metropolitanos e desempenhar outras funções que lhe forem determinadas pelos seus superiores. A gente termina essa parte de estrutura administrativa, finalmente, pessoal? A gente termina, mas ainda tem mais um pedacinho. A gente terminou uma parte, ainda vai ter, ainda nós vamos continuar falando nos artigos do Departamento Administrativo e Financeiro. Aqui também, o legislador ele não tomou tanto cuidado com a sequência didática da lei. Até porque, pessoal, de uns tempos para cá que veio se preocupando mais com essa questão de a legislação ser mais didática, dela ser trazida de uma forma mais fácil de ser interpretada. Essa legislação ela deveria ter trazido essa parte do canil mais para frente, deveria ter continuado a parte da estrutura administrativa, mas ela traz o canil no meio da lei. Então, agora, vamos seguir a sequência da lei. Vamos falar de canil, depois a gente volta para a segunda parte de estrutura administrativa, tudo bem? Conforme a legislação está disposta. Do canil, a gente já falou um pouquinho lá no começo, o canil da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, subordinado diretamente ao Departamento Operacional, integra a estrutura da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. O canil tem por finalidade possibilitar a complementação da proteção aos bens, serviços e instalações do município, bem como colaborar na manutenção da paz social, com o emprego de cães, atuando mediante planejamento próprio, isoladamente, com em apoio às outras unidades da GCM de Ribeirão Preto. Você que tem curiosidade, quer conhecer o canil, procura a Guarda Civil Metropolitana, lá você vai ser indicado para o canil. Com certeza vai ser um motivador para você, candidato, a se dedicar a estudar mais e um dia estar compondo a instituição e, quem sabe, compor o canil, que é um trabalho muito bem feito lá com os cães. Os cães poderão ser empregados nas seguintes situações: patrulhamento, operações de busca, resgate e salvamento com apoio à defesa civil e demais situações de socorro, demonstrações de cunho educacional e recreativo, apoio a órgãos policiais, vigilância patrimonial,
Hoje a Guarda de Ribeirão Preto, ela tem cães que podem fazer todos esses tipos de patrulhamento, todos esses tipos de trabalho. Tem cães que podem achar pessoas desaparecidas, tem cães que podem achar armas, que podem os cães que podem encontrar entorpecentes, temos alguns. Então, é uma estrutura muito bem feita, muito bem organizada, muito bem estruturada, e que você, candidato aprovado, com certeza vai estar lá trabalhando e ajudando a crescer a instituição nesse aspecto. Provas oficiais de trabalho e estrutura, formaturas e desfiles, detecção de entorpecentes. Podem pesquisar, pesquisem na internet. Os cães da guarda têm encontrado muito entorpecente, né? Graças ao treinamento que os senhores também farão parte. Os cães poderão ser empregados em outras situações para as quais estejam treinados, desde que relacionadas às atividades e atribuições constitucionais da GCM. É importante esse outras situações. Por que é importante? Esse rol, ele não é taxativo. Rol taxativo, rol exemplificativo. Vocês vão escutar muito isso nos cursos. Rol taxativo é aquele que traz as hipóteses e somente podem ser aquelas. Não são acrescentadas outras. É aquele rol fixo, engessado. O rol exemplificativo é aquele que traz sim quantidade de atribuições, mas ele abre margem para outras. Então é isso que o parágrafo 1º faz. Ele traz um rol de possibilidades que os cães podem ser utilizados, mas ele abre para outras situações. Então aqui o examinador pode pegar e pode falar que esse rol aqui é taxativo. Ele não é taxativo, ele é exemplificativo, porque cabe em outras situações. Os cães terão livre acesso a todos os locais acessíveis da GCM, não lhes cabendo restrições. Porém, aqui tem uma exceção. Quando a presença do animal colocar em risco a saúde das pessoas, conforme critério técnico, observada a convivência do momento. Então, os cães, eles não têm uma liberdade absoluta, né? É analisado e se o momento ali não for adequado, não vai ser possibilitada a entrada do cão. Mas aqui, não precisa ficar elaborando exemplo na cabeça, porque cada caso é um caso. O que é necessário que seja feito é que vocês só entendam que há uma exceção. Que o cão, ele sim, tem livre acesso, porque ele é um cão policial, mas tem exceção. Não é todo lugar que ele vai poder entrar. Tudo bem? Isso é importante. O cão policial da Guarda Civil Metropolitana não tem nada a ver com o cão de estimação. Totalmente diferente uma coisa da outra. O cão policial, ele tem treinamento específico e ele é assessorado por pessoas qualificadas para isso. Totalmente diferente do cão doméstico. As instalações do canil ocuparão área física e edificações próprias da GCM, devendo seguir as normas sanitárias e ambientais. As instalações e atividades do efetivo de cães serão supervisionados e avaliados anualmente por uma comissão examinadora designada pelo superintendente da GCM. Tudo bem? Anualmente. Mediante solicitação da superintendência, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal indicará um médico veterinário que realizará visitas técnicas ao canil a fim de prestar apoio e orientação atualizada. Coordenadoria do Bem-Estar Animal, se tiverem curiosidade, pesquisem. É uma coordenadoria do município, atua em parceria com a guarda também nessa questão dos cães. Porque os cães são seres vivos, são seres que precisam de atenção. Então, quem trabalha no canil precisa ter toda uma quantidade de cursos, que logo, logo nós vamos trabalhar aqui. Cabe à comissão examinadora, dentre outras atribuições, emitir relatório de supervisão e avaliação anualmente ao superintendente da GCM, a fim de embasar as medidas e possíveis alterações pertinentes ao bom desempenho das atividades do canil. Farão parte da comissão examinadora, obrigatoriamente, guardas civis municipais indicados pelo diretor superintendente, o encarregado de adestramento de cães e um agente sanitário, indicado pela Secretaria Municipal da Saúde. O agente sanitário, ele vem de indicação da Secretaria Municipal da Saúde. Os outros vêm da própria guarda. Tudo bem, pessoal? Olha lá, ó. Quem que indica é o diretor superintendente, né? Nós vimos que a comissão do canil, ela está aqui, né? Ó. Ela está vinculada à direção operacional. Porém, né, quando a gente vai para o artigo, a gente vê que quem indica os guardas civis
que irão compor a comissão do canil é o diretor superintendente. Tudo bem? Esse parágrafo é muito importante, pessoal. Por isso que eu coloquei ele em vermelho. Leiam com atenção, porque o examinador pode embaralhar tudo isso daqui, mudar os cargos, falar que não é obrigatório ter um agente sanitário, ou falar que o agente sanitário ele vai ser indicado pelo superintendente. Aí é uma questão de lógica, né, pessoal? O agente sanitário ele não é guarda. O agente sanitário é alguém especializado, específico, que estudou para isso, né? É alguém da área da saúde. Então tem que vir de lá o agente sanitário. E ele é obrigatório porque estamos tratando de cães. O canil será composto por até 10 cães, como a gente já disse anteriormente, podendo ser aumentado mediante parecer favorável da comissão e aprovação do superintendente da GCM. Então a comissão emite parecer favorável e o GCM aprova esse aumento do número de cães. Então, até 10 cães também não é engessado. Pode-se ter mais, mas é necessária essa dupla condição. Aprovação do parecer favorável da comissão e depois vem o superintendente confirmando isso. Os guardas civis metropolitanos designados para o canil deverão possuir os seguintes cursos: sinofilia, capacitação e habilitação para desenvolver o adestramento de cães, através de treinamento, condicionamento e instrução para as diversas modalidades de interesse da corporação e para desenvolver a condução dos cães nas operações que assim o ensejar. Os cursos deverão ser realizados pela GCM de Ribeirão Preto, órgão oficial especializado na matéria ou profissional especializado na área. Então, não é só a GCM, tem as outras instituições também, e deverão. Os cães integrantes do canil constituem patrimônio da GCM, isso é importante. Ah, eu guarda, gostei muito do cão, quero levar ele embora. Não, o cão, ele é patrimônio da GCM. Ah, mas fui eu que comprei, fui eu que ajudei a comprar, fui eu que ajudei a doar. Não tem conversa, ele é patrimônio da GCM. A aquisição efetiva de cães dá-se-á por compra, doação ou criação. No caso específico de compra, os cães deverão ser portadores de certificado de registro de origem, né? Lógico, né, pessoal, os cães da guarda, eles têm que ter documentação em dia, né? São cães policiais, são situações que juridicamente tem que estar tudo completo. Os cães doados ao canil deverão apresentar as seguintes condições: ter idade máxima de 18 meses, estar apto clínica, comportamentalmente e imunologicamente, ser de raça compatível com as atividades desenvolvidas pela corporação, ter idade máxima de 18 meses. Guarde esses 18 meses, pessoal. Ter idade máxima de 18 meses. Né? Menos de 18 meses, tudo bem. O cão tem 6 meses, 7 meses, tudo bem. O cão tem 19 meses, ele já não pode ser doado. Os cães doados ao canil. Mas não quer dizer que ele não pode ser comprado. Entendeu, pessoal? É aí que o examinador vai pegar vocês. Né? Aqui fala, os cães doados. Tem essa limitação. 18 meses, a idade máxima. Os comprados, não existe, ou pelo menos a lei não traz um parâmetro. O cão será excluído do canil por doação, desaparecimento, por permuta, por aposentadoria, por morte. Permuta seria a troca, né, pessoal? Trocar um cão pelo outro. Também pode acontecer isso. Às vezes a guarda troca um cão com a polícia militar. E essa ligação é bem tranquila, né? São corporações irmãs, co-irmãs, que se ajudam. Os cães pertencentes ao canil serão aposentados nos seguintes casos: por tempo de serviço, até 7 anos. Aposentadoria compulsória, no limite de idade de 10 anos. Então, o cão atingiu 10 anos, ele pode descansar, tudo bem? E por tempo de serviço, até 7 anos. Por inservibilidade orgânica ou funcional declarada pelo médico veterinário e aprovada pela comissão examinadora, quando o cão tem algum problema muito grave. Os cães aposentados serão mantidos pela GCM isentos de qualquer prestação de serviço ou atividade até o fim de sua vida, ou serão cedidos, obedecida a seguinte prioridade: ao condutor do cão, a integrante do canil, a particulares. Os cessionários ficam sujeitos à fiscalização exercida pelo responsável pelo canil, ou quem esse designar, reservado o direito de anular a cessão e retomar o animal, caso se verifique maus tratos. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerrou o canil. Na próxima aula, a gente inicia
para encerrar também a estrutura administrativa da guarda. Tudo bem? Até a próxima. Muito obrigado.